Cara, hoje eu serei muito rápido e sincero aqui com vocês sobre um vídeo aqui falando sobre como você pode se tornar um desenvolvedor na gringa, ganhando em dólar, euro ou até em libra. Esse vídeo aqui ele vai ser dividido em três partes, tá, galera? A introdução, que foi o que está acontecendo agora, como fazer o que você precisa e como que eu consegui passando a minha experiência aí para vocês, tá? Bom, vamos começar aí com o que você precisa para trabalhar diretamente para empresas de fora do Brasil. A minha área especificamente é de desenvolvimento. Eu sou programador hoje, então trabalho para empresas de TI fora do Brasil. A média salarial aí você consegue em torno, se você está começando agora, você vai conseguir em torno de 3 mil a 4 mil dólares por mês, tá? Caso você vá escalando para sênior aí, para outras vagas maiores, você vai conseguir um range aí de torno de 7 a 8 mil dólares, chegando no máximo aí a 9 mil dólares por mês, tá? Bom, o que você precisa, né, para conseguir entrar para esses mercados? Primeira coisa, galera, que toda empresa vai pedir é, obviamente, você ter um inglês comunicável. Você não precisa ter um inglês fluente, técnico, tipo, num nível muito acima do esperado. Não, você não vai precisar disso. Você precisa apenas ter um inglês avançado suficientemente para você conseguir se comunicar com as pessoas de uma forma que eles te entendam e que você entenda o que eles estão dizendo. Como que eu meço o nível, se eu estou capaz ou não, para me tornar um desenvolvedor fora do Brasil, por exemplo? Bom, eu tenho que ser capaz de explicar para uma pessoa um problema de uma forma que ela entenda. E se você pode fazer isso via Cambly, existem outras ferramentas aí que você pode utilizar para fazer esse tipo de coisa. Primeira coisa, então, o inglês. Segunda coisa, a parte técnica. Você precisa decidir qual linguagem de programação você quer seguir para conseguir se tornar um ganhando em dólar, né? Para você conseguir vagas ali na gringa, você precisa decidir com qual ferramenta você quer trabalhar. Bom, eu trabalho com a ferramenta da Microsoft, chamada Microsoft Dynamics, e você pode também aprender aí no meu canal do YouTube gratuito, tá? Inclusive, eu vou deixar um link aqui caso você queira. Bom, aí, depois que você tem o inglês e a ferramenta, você precisa de uma terceira coisa, que basicamente é o seguinte, cara, você não pode trabalhar para empresas de fora do Brasil sendo pessoa física. Você até pode, eu acredito, com algumas empresas, mas não vem ao caso aqui. Então, o ideal é você abrir uma empresa de um CNPJ, no caso, para você conseguir prestar serviços para essas empresas. Mais uma coisa importante, você não vai conseguir prestar serviço diretamente para essas empresas, porque isso vai contra as regras de visto americano. Você não pode trabalhar diretamente, por exemplo, para uma empresa, digamos a Google lá nos Estados Unidos, trabalhando aqui do Brasil, sendo que você não tem um visto apropriado para isso. Isso não funciona. Então, a gente tem que utilizar empresas satélites, empresas que estejam já posicionadas no mercado americano, porém que estejam aqui na América do Sul. Lugares como Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, nesses lugares assim, que têm acesso a empresas de lá que já conseguem ter esses trâmites já alinhados. E aí você não vai precisar de visto. Ou seja, isso facilita muito o seu processo para conseguir ganhar em dólar. Com certeza, galera, não basta somente você ter a ferramenta, o inglês e a empresa, né? Você precisa ter uma certa experiência nessa ferramenta. Então você precisa acrescentar bastante tempo. Normalmente nas entrevistas eles vão perguntar para você quanto tempo você tem de experiência e os candidatos mais qualificados vão ser posicionados para uma vaga dentro do exterior numa empresa dessas. Qual é o tempo de experiência que você precisa? Bom, isso varia muito, cara. Acredito que a partir de 4 anos trabalhando dentro de uma empresa como desenvolvedor, você já tem experiência suficiente aí para estar migrando para empresas de fora do Brasil, ganhando em dólar no valor de 3 a 4 mil dólares por mês. Já tenho a experiência, já tenho as qualificações, já tenho inglês, o que eu posso fazer agora? Bom, seu próximo passo é atualizar o seu LinkedIn, cara. O seu LinkedIn vai ser o jardim das borboletas, cara. Lá onde você vai atrair os recrutadores ao seu perfil. E existe técnica para isso. Eu não vou me aprofundar na técnica exata que você precisa fazer isso, porque já tem vídeo aqui no canal também. Se você puder dar uma olhada aqui no canal, você vai encontrar aí o vídeo do tudo que você precisa fazer no seu LinkedIn para os recrutadores virem até você. Você precisa usar de ferramentas como SEO para o algoritmo trabalhar para você, para o seu perfil chegar em mais recrutadores para determinadas vagas. Seu perfil precisa estar muito bem estruturado. Não adianta muito, galera, não adianta quase nada, eu diria, você se candidatar incessantemente à vaga de trabalho, tá? Normalmente as empresas têm que vir até você porque isso te dá mais propensão ao desenvolvimento. Então, se você já tem todos esses critérios aqui que eu falei para trabalhar na gringa, vamos para o próximo passo.
a minha experiência, galera. Bom, eu trabalhei desde 2016, trabalho desde 2016 como programador, fazendo freelancer, cara, de 2016 a 2018 foi o meu período de aprendizado. Então eu pegava tudo que é tipo de problema, tudo que é tipo de bucha, eu pegava porque eu queria muito aprender. E eu consegui, porque simplesmente esses problemas me deram muita experiência. E basicamente é isso que você vai precisar quando você for fazer o trabalho do dia a dia como programador. Você precisa de experiência, e experiência nada mais é a sua capacidade de ter enfrentado determinados problemas que hoje em dia você já sabe. 2018 até 2020 eu trabalhei numa empresa de TI aqui do Brasil e eu fiquei lá durante 2018 até 2020, então foram 2 anos nessa empresa e mais 2 anos dentro de outras empresas aqui dentro do Brasil, ganhando experiência como programador. Pois, galera, eu comecei a me candidatar incessantemente para vagas na gringa e eu comecei a ver que o meu perfil ele não adiantava muito eu me candidatar, eu só recebia oferta rejeitada, quase nunca conseguia uma entrevista. Foi aí que eu descobri que realmente o LinkedIn não é muito você se candidatar em vagas. Hoje, se você for se candidatar aí, você vai ver lá que tem, cara, é um concurso público, tem 200 vagas, 200 candidaturas por vaga, chega a ser ridículo. Então eu descobri que eu precisava trabalhar o SEO do meu perfil para fazer ele ficar mais relevante para as pessoas virem até mim, e não ao contrário. E foi o que aconteceu, depois de muito tempo. E nesse meio tempo, quando eu estava aprendendo tudo isso, galera, eu fazia o Cambly também, então praticava muito ali o inglês, 2 vezes por semana, de 30 a 60 minutos nessas práticas aí, falando realmente sobre os problemas em inglês e tentando entender. Até que começaram a vir as ofertas, aqueles SEOs ali bem trabalhados começaram a dar resultado e eu consegui começar a fazer entrevistas. Só que eu não consegui passar nas primeiras entrevistas, justamente porque eu ficava muito nervoso com o inglês. Então eu ia me apresentar e tudo mais, tudo ia fácil. Porém, na hora de explicar alguma coisa mais técnica, eu me embananava ou falava uma coisa que às vezes não devia por estar muito nervoso. Isso é muito comum, infelizmente. Acontece que aí, galera, eu não fiz nada mais, nada menos que 8 entrevistas até conseguir a minha primeira oferta. E como que eu consegui a minha primeira oferta? Foi simplesmente entendendo que todas as entrevistas da minha tecnologia, que era do Dynamics, elas seguiam um padrão. Todas as entrevistas seguiam um padrão de perguntas que eram feitos para os desenvolvedores daquele nicho. Então eu decorei todo esse padrão em inglês, estudei muito ele, deixei uns notes ali colado para eu poder conversar, falar para a pessoa, explicar direitinho, e deu um acaso de uma empresa eu consegui passar numa entrevista. E aí o salário na época era em torno de $4.000, né? Então era em torno de 16 mil naquela época, 16 mil reais, não, chegava em torno de 16, 18 mil reais por mês. Era um valor fixo em reais que eu recebia. Então, foi a minha primeira empresa. Era um valor meio baixo na época e tal, mas eu não tava nem aí, cara. Eu só queria, tava obcecado mesmo por conseguir a vaga lá fora do Brasil. E aí eu comecei nessa empresa fora do Brasil e nas primeiras semanas foi, assim, bem assustador, cara, porque na daily eu não conseguia me comunicar direito, eu falava como se fosse um índio falando com inglês, eu não conseguia me comunicar. E aí, com o passar do tempo, isso foi melhorando. Claro, eu continuei com o Cambly, mas eu via que sempre o meu problema era o nervosismo no inglês, galera. Eu tinha um inglês bom, mas eu achava que eu não tinha. Entrava um pouco de síndrome do impostor aí, porque tinha muita coisa em jogo naquela época para mim. Inclusive, deixar empresas do Brasil que eu trabalhava e dar um passo tão largo assim para uma empresa de TI fora do Brasil, né? Então foi bem complicado. E aí, nesse meio tempo, uma daquelas 8 entrevistas que eu tinha feito anteriormente, me surgiu mais uma proposta para trabalhar também fora do Brasil. Uma empresa do Reino Unido aí me chamou e eu acabei aceitando 2 trabalhos ao mesmo tempo naquela época e comecei a gerenciar os 2 de uma forma que eu tinha contato com o inglês praticamente o meu dia inteiro. Era 9 horas, 10 horas por dia às vezes, simplesmente só falando inglês. Cara, e aí não deu outra, né? Em 2 meses o meu inglês já estava muito bom. E aí acabou que começou a fluir muito. Essa empresa do Reino Unido me convidou para ir para lá. Então eu fui no final do ano, fui lá fazer a comemoração de entrega do projeto e tudo mais. Foi bem interessante. E aí essa foi a minha jornada, tá, galera? Minha jornada resumida, né? Somente para esse passo da gringa. Se você quer ver todo o rolê, tem um vídeo aí no YouTube também.
no meu canal ali, falando sobre toda a trajetória, tá? E cara, se você tá aqui, se puder se inscrever no canal, se você gostou desse vídeo, se te ajudou em alguma coisa, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, fico muito feliz, já chegamos aos 1000 inscritos. Tá bom, galera? Essa foi a minha experiência sendo dev na gringa e recomendo você a fazer isso porque vale muito a pena você primeiro sair do Brasil, porque aqui você não vai receber, você nunca vai passar da faixa dos 25 mil, vai ser muito difícil, mesmo sendo sênior, arquiteto às vezes vai penar para passar dos 25, tá? 25 mil reais por mês. Então recomendo, se você também está começando agora na programação, tente dar os seus passos para já começar a ir em direção a uma vaga na gringa. Hoje está muito mais tranquilo, tá, galera, para você conseguir isso, porque o mercado já meio que normalizou essa contratação de pessoas que não são suficientemente qualificadas. Porque justamente lá nos Estados Unidos vale muito mais a pena você contratar alguém de fora do Brasil e justamente por conta de mão de obra ser mais barata e justamente por conta do Brasil estar no mesmo horário da gringa. Se eles contratar um indiano, eles podem até contratar. Vai ser barato? Vai, mas o horário é totalmente ao contrário. Então eles estão prezando mais para trabalhar com programadores aqui da Latin American, tá? Que é o nosso caso aí, que estamos no Brasil. Tá bom, galera? Comenta aqui nesse vídeo, fiquem bem, até a próxima e